Sabe, Jaime, que para mim, desde que eu assumi aqui a apresentação, a convite do Flávio, da equipe da B Treinamentos, todo episódio a gente vem aqui e nós já comentamos isso, Flávio, a gente não observa como trabalho. Eu venho aqui, além dessa convivência salutar que nós temos, todos os episódios eu aprendo muito com vocês da área da segurança do trabalho. E percebo o quanto vocês têm carinho, afeto, dedicação para esse tema. E a gente começa a observar que essas preocupações de algumas empresas, a gente sabe que tem muita falha ainda no processo, mas elas começaram, essas preocupações elas começaram não há muito tempo. Então tem uma história recente de cuidado com a segurança do trabalho, tanto que começam a aparecer as normas regulamentadoras e aí as empresas elas começam a se adequar. Mas nós estamos bastante longe ainda de um processo de adequação, na tua visão? Olha, infelizmente sim. Infelizmente sim. Porque hoje, assim, eu vim até conversando com o pessoal. Na minha área, normalmente, hoje, algumas empresas acabam te chamando para você, não sei se o termo é bem esse, mas eu acho que acredito que sim, apagar incêndio. Porque entrou com uma ação trabalhista, aconteceu alguma coisa lá, alguém entrou na justiça, e daí você tem que ir lá para ver se aquela atividade que o cara entrou na justiça realmente condiz com a lesão que ele tem ou não tem, enfim. Só que se não foi feito nenhum trabalho, você acaba colocando no papel exatamente o problema que tem. Então, se nós falarmos de NR17, que é o básico da ergonomia, a NR17 é lá de 1980 ou antes disso. Então, nós estamos falando em 40 e poucos anos aqui. Se eu falar de Bernardo Ramazzini, que foi um dos primeiros médicos do trabalho, nós estamos falando na década de 1700 e alguma coisa. Então, gente, nós estamos em 2024. Tem empresas que não sabem o que é ergonomia. E daí, se nós evoluirmos na condição das normas, com o advindo da NR1 agora, aonde nós temos a classificação dos riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, como é que as empresas, e eu quero lançar essa pergunta para vocês dois aqui, se puderem me ajudar, como é que as empresas estão conseguindo fazer o atendimento à NR1 se não tem nem análise ergonômica nas empresas? E aí? Daí vem aquilo que a gente fala, né? Como é que o empresário que está contratando um serviço de saúde e segurança do trabalho está acreditando que os documentos que ele tem lá, os documentos que eles têm na empresa está tudo certo, se eles não têm uma análise ergonômica? Eu converso com muito médico do trabalho, e o médico do trabalho relacionado ao PCMSO, né? Como é que ele consegue saber que exame ele precisa para cuidar da saúde e segurança do trabalhador dele lá, se ele não conhece o risco da atividade? Então vamos pegar assim um exemplo simples, uma pessoa que tem que fazer transporte manual de cargas. Essa pessoa vai entrar na empresa. Tá, mas daí se eu pensar lá a nível de gestão, né, que eu acho que a palavra maior que nós podemos falar de ergonomia e saúde e segurança é gestão. A gestão é o ponto fundamental de tudo, né? Como é que essa pessoa consegue entrar no trabalho, achar que tem uma documentação toda protegendo ou ali que está evidenciando a situação, e talvez eu não tenha um exame para classificar se aquela atividade que o cara faz tem risco ou não tem risco? É como a gente fala de repetitividade, né? Hoje, a repetitividade aparece na boca de todo mundo. Banalizado, né? Banalizado. E eu posso garantir para vocês aqui que repetitividade não causa lesão. A repetitividade pura não causa lesão. Por isso que nós temos que ter a avaliação do que é movimento repetitivo. O que é movimento repetido? Quais são os riscos da ergonomia? É o risco de transporte manual de cargas? É o risco de vibração? É o risco de postura inadequada? Qual é o risco? Bom, eu tendo a classificação desse risco, o que eu posso fazer com esse risco para que eu minimize ele ou que eu elimine ele? Certo? Então, por isso que eu digo assim, a ergonomia vem num crescimento tão grande, tá? E nós temos que garantir isso aqui dentro, que ela pode ter vindo de um conhecimento muito grande, mas para quem é qualificado. Para quem vem fazendo café com leite aí, meu amiguinho, às vezes o cara fica no achismo. E a ergonomia não tem mais achismo. Ergonomia hoje é matemática. A norma está aí, as evidências estão aí, as ferramentas ergonômicas estão aí. Eu não tenho mais como achar qualquer coisa.
Eu aplico ferramenta que tem validação científica, certo? Nós temos validações aí que estão relacionadas com questões de área de alcance que é matemático. É daqui a ali, é daqui a ali, é daqui a aqui, pronto. Certo? E dentro disso tudo, daí nós temos que ter o aspecto do entendimento da tarefa. Porque o risco pode existir, mas não é porque eu tenho risco que eu vou evoluir para uma lesão. Porque entre o risco e a lesão, eu tenho todos os mecanismos de compensação, que são os cuidados. Dentro da ergonomia, vamos falar de alguns. Pausa, rodízio, adequação de atividade. Nossa, nós poderíamos ficar falando horas aqui.